Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Capítulo 22. Um ponto de luz nas trevas. Na saída reencontramos Frei Quirino, que muito gentil desejou-nos boa viagem. Os médicos ficaram para trás, conversando mais um pouquinho com ele. Eu, Aloísio e os outros fomos ganhando estrada. Logo depois, Zeus, Kelly, Ísis e Misael juntaram-se a nós. Não perguntei aonde iríamos, mas também não precisava. O ar ia ficando deletério, denso e mórbido. Aproximava-nos do umbral inferior. Se o solo era lodoso, o céu era coberto de nuvens escuras, como se estivéssemos envoltos por sombras tenebrosas. Ápila perguntou-me: "Está com medo?" "Medo de quê, companheiro?" Ele nada mais falou. Mas aos nossos ouvidos chegavam os ruídos mais estranhos. Eu não via a hora de avistar algum ser humano, mas o céu ficava cada vez mais turbulento. Orava tanto a Deus que as lágrimas me faziam companhia. Nisso, um barulho terrível, como se uma catástrofe fosse acontecer, chegou aos nossos ouvidos. Era como se um turbilhão se aproximasse. Detivemo-nos protegidos pela oração. Um grupo passou por nós em desabalada correria. Logo, outro atrás dele. Era uma briga entre bandos de trevosos. Os urros eram assustadores. "Calma, muita calma", alertou Misael. "Os irmãozinhos estão agitados. Isso é comum entre eles. Aqui o ódio toma conta dos espíritos." Continuamos a caminhar até divisarmos aqueles seres endurecidos, que pareciam concentrados nas imediações dos vales. Sem um lar que os abrigasse, somente árvores e rochas. Pareciam mendigos, sem roupas decentes nem casas. Amintas pediu que parássemos e olhássemos o vale que se estendia à nossa frente. Ninguém pode calcular o horror desse lugar. Vários espíritos sendo maltratados, verdadeiros escravos dos mais fortes, torturados mesmo. "Por que batem tanto nesses homens?" perguntei a Amintas. "Porque estão vingando-se daqueles que outrora abusaram da autoridade, do poder do mando e também torturavam. E que mérito têm eles para se vingar assim?" "Nenhum. Mas para a mente sem Deus, a vingança é o único meio encontrado como um ajuste de contas. Por isso vampirizam suas vítimas." "E o que estamos fazendo aqui? Nosso trabalho não é com aborteiros?" "Sim, mas isso não nos impede de prestar auxílio aos necessitados." Nisso avistamos um espírito que fazia outro de cavalo. Montando nele, chicoteava-o dizendo: "Anda ligeiro, senão eu te mato." E o coitado com as mãos machucadas ia correndo de quatro, enquanto o cavaleiro ria ruidosamente. Quando passaram por nós, Ápila, com seu poder magnético, tirou de cima da sua vítima e ele se desequilibrou, levando um tombinho. Como esbravejou. Fiz tudo para conter o riso. Confesso que foi muito engraçado. Aproveitando o descuido do algoz, Aloísio retirou a vítima, que aqui chamarei de Túlio, e o resguardou junto a nós. O homem assustado só implorava: "Salva-me, mensageiro de Deus, salva-me." "Nem sei por que estou aqui. Jamais o maltratei, somente cumpri a lei." Ninguém lhe dava atenção. Ele falava muito e só parou quando Kelly lhe aplicou um passe. O outro, ao se levantar do chão, gritava tanto, chamando a guarda do lugar, que tivemos de nos abrigar mais uma vez na prece. Quando percebemos, todo o vale estava em alerta. Diziam eles: "Os filhos de Deus estão aqui." Mas se a guarda trevosa ficou atenta, por outro lado as vítimas daqueles espíritos tudo faziam para fugir, e logo tínhamos ao nosso redor muitos deles, em estado desesperador. Ainda ficamos mais algumas horas. O nosso grupo já abrigava uns 15 espíritos sofredores. Pensava: como vamos sair daqui? Será que algum de nós tem experiência com este vale? Amintas me respondeu:
Sempre trabalhei neste lugar. Não estamos saindo da rota de trabalho. Este vale também está repleto de aborteiros. Muitos deles defenderam o aborto ou criaram leis favorecendo-o. Eles são culpados pelo extermínio de várias e várias almas que só pediam: deixe-me viver, não me matem. Além de criarem as leis e as defenderem, executaram-nas sem piedade. Hoje moram aqui, junto aos torturadores, aos exterminadores, enfim, àqueles que abusaram da autoridade. O homem, quando encarnado, não imagina o que o espera após a separação do corpo físico e espírito e vai praticando atos selvagens. Não seria mais fácil se todos os encarnados se tornassem espiritualizados? Cessariam as violências e os homens não sofreriam tanto nos umbrais. No maior silêncio, fomos andando à procura de um meio de sairmos dali. O lugar ficava cada vez mais tenebroso e os gritos mais horrorosos. Os irmãozinhos recebiam tratamento especial e nos acompanhavam, como se estivessem anestesiados. Íamos vencendo os empecilhos, ora um pântano lodoso, outras vezes insetos dos mais peçonhentos. Quando já nos aproximávamos da porta do vale, que parecia imensa rocha, uma mulher nos barrou os passos, dizendo: tire-me daqui, não suporto mais os torturadores. Com muita piedade ia socorrê-la, quando me seguraram pelos braços. Não faça isso, deixe para os encarregados do socorro. Amintas aproximou-se quando ela soltou estrondosamente gargalhada, tentando abraçar o socorrista que foi envolvendo-a com fluidos de amor. Ela os recebia como se fossem chicotadas. Gritava: vão para o inferno, filhos do diabo! Deixem-nos em paz! Amintas nos deu sinal para passarmos, e só respirei aliviado quando ultrapassamos a gruta e nos vimos longe dali. Quem é ela? Perguntei. É uma irmãzinha que sempre defendeu o aborto, gritando para as mulheres o direito da defesa do seu corpo e de dizer não à gravidez. Líder feminista, lutou pela liberação do aborto em seu país e hoje vive nesse vale ainda mais revoltada, coberta de ódio e maldade. Assim levamos alguns irmãozinhos conosco, em fila indiana, nada falavam, mas tinham no olhar o desespero de uma vida. Para onde iremos levá-los? Para o hospital de Derry, informou Michele. Caminhamos ainda algumas horas, até alcançarmos o abrigo, onde já nos aguardavam. O hospital todo branquinho, era um raio de luz que despontava na escuridão da dor e do desespero. O hospital de Derry abriu suas portas para receber os nossos doentes, e irmã Sophie nos alojou numa bela sala, florida e perfumada, onde reequilibramos os nossos espíritos. Os doentes foram levados para as enfermarias, onde primeiramente iriam receber uma boa limpeza. Ouvindo música, procurei relaxar e logo adormeci. Quando acordei meio sem graça, Lely sorria-me. O que lhe aconteceu, Sérgio? Respondi. Eu é que lhe pergunto, por onde você andou? Perguntas sem respostas. Eu não respondi a dela, nem ela a minha. Nesse momento, outra irmã viera nos chamar. Estávamos sendo esperados na sala de palestras. Irmã Maria, uma bela senhora, sorriu-nos, desejando boas-vindas. Ela resplandecia carinho e amor. Emocionado, beijei sua mão e a olhei com imenso respeito. Maria José convidou-nos à oração. Pai generoso e bom, apiedai-vos dos vossos filhos imaturos e dai-lhes a oportunidade de ressarcir seus erros. Não os deixeis perdidos nas estradas escuras do ódio. Clareai os seus olhos para os campos do trabalho e dai-lhes coragem para plantar as sementes da humildade, do amor e do perdão. O sofrimento na terra é imenso e ninguém existe que não esteja colhendo fruto dos seus erros passados. Mas vós sois o Pai bondoso e tendes o poder de aliviar todos os sofrimentos. Confiantes, portanto, em vosso amor. Esperamos que, ao ouvirdes as nossas preces, façais brotar nesses endurecidos corações o desejo de paz e que eles venham a praticar o bem, a fim de mais facilmente prosseguirem no caminho da evolução. Precisamos de forças, alento e coragem para conseguir atingir o fim da jornada. Tirai, Senhor,
de nós o véu que nos embaraça. Purificai nossas vidas para que sejamos dignos do vosso amor, Pai amado. Assim seja. Terminada a prece, Irmã Maria José levou-nos até a enfermaria, onde nem reconhecemos os antigos maltrapilhos. Quase todos dormiam. Eles ficarão aqui? Perguntei. Não, meu irmãozinho. Terão de seguir para o grande hospital de Maria, onde receberão cuidados especiais. Nós somos apenas uma pequena luz no caminho. Aplicamos os primeiros socorros. A irmã trabalha com muitos auxiliares? Trabalho com Sophie, Catarine, Magnólia, Paulina, Dr. Murilo e Dr. José Pitar. Que Deus os abençoe, irmã querida. Tivemos muitas elucidações, e Irmã Maria nos contou o que se passa naquele vale. Eles também vão até lá prestar auxílio. Quantos no corpo físico julgam que quem desencarna descansa? Esses espíritos lutam pelos que sofrem, dando-nos valorosas lições de amor. Irmã Maria projetou para nós um filme sobre o socorro, onde a equipe de Dere prestava auxílio àqueles estranhos espíritos. Nele víamos almas torturadas, debatendo-se em substância viscosa. O lugar era impressionante. Um não se importava com o outro, mas os anjos divinos tudo faziam para auxiliá-los. A irmã explicava-nos que naquele vale estavam confinados muitos espíritos esclarecidos intelectualmente, mas sem elevação moral. A morte não foi encarada como um fato normal. Para eles foi um golpe terrível, e fazem dos seus impulsos inferiores a razão de vida do lugar. Oferecem uns para os outros suas energias desequilibradas e se tornam um bando de espíritos sofridos. Naquele filme mostrado por Irmã Maria, divisamos os lugares onde não nos foi possível chegar. Quem são eles? Perguntei. Ela me respondeu. Aqueles que só levam vantagem quando no corpo físico. Meus irmãos, o Vale do Sofrimento, composto de espíritos esfarrapados, esqueléticos, era uma dolorosa realidade. Irmã Sophie, aproximando-se de mim, disse: o homem tem tudo para ser feliz, mas nunca está contente com o que possui. Mas depois terá de colher o que plantou. Terminado o filme, despedimo-nos daqueles irmãos, levando no coração o amor de agradecimento a Deus, por Ele um dia ter nos criado. É lamentável que o homem não reflita sobre a vida e amontoe iniquidades na sua bagagem, trazendo para o mundo espiritual uma rede de ódio e egoísmo que o mantém prisioneiro nesses vales de sofrimento. Enquanto o homem não se tornar bom, existirão esses lugares tenebrosos. Volto a repetir, as casas espíritas precisam conscientizar-se da educação doutrinária. De nada adianta reerguermos templos e não curarmos almas. A doutrina é a água viva que dá ao homem encarnado o passaporte para a paz. Os centros precisam ressuscitar os mortos, dando a cada frequentador a certeza de que só a caridade salva. Que enquanto buscarmos as casas espíritas e continuarmos presos aos bens materiais, longe estaremos ainda de amarmos a doutrina espírita, que é o Cristo esperando por nós. Só existe obsessão porque o homem ainda não é bondoso. Se a doutrina nos ressuscitar, seremos libertados, e a liberdade se chama paz. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.